Paz do Senhor, igreja. Irmãos, eu quero confessar a vocês que estou nervoso. Primeira vez que eu tive essa oportunidade, alguns me chamou para falar sobre o corpo, mas com base na Bíblia, tá? Então, se eu ficar um pouquinho nervoso, vocês não liguem, tá bom? Primeira pergunta que eu quero fazer a todos. Alguém aqui está cuidando do templo e da morada do Espírito Santo? Que é nosso corpo? É sobre isso que a gente vai falar. O tema que eu vou abordar é cuidar do corpo é honrar a Deus. Muita gente acha que cuidar do corpo é somente questão de vaidade, mas muitos não sabem que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Então eu separei aqui duas passagens. A primeira, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vou ler para vocês. Acaso não, aqui está diferente, tá? Para vocês terem um entendimento melhor, tá? Acaso não sabem o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por um preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus o corpo de vocês. O que quer dizer essa passagem naquela época, tá? Eu fiz uma colinha básica aqui porque é a primeira vez, tá? Paulo está escrevendo aos cristãos da cidade de Coríntio, uma cidade muito rica, porém cheia de excessos, imoralidade, cultos idólatras, tá? Naquela época, muitos acreditavam que se fazia com o corpo tinha somente importância espiritual, tá? Achavam que a alma era o que contava, o corpo era só um instrumento passageiro. Mas só que Paulo, naquela época, começou a corrigir essa ideia, tá? Ele ensinava que depois que alguém entregava a vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. E isso transforma o corpo, o templo e morada do Espírito Santo de Deus, que somos nós, nosso corpo. Ou seja, o corpo deixa apenas de ser nosso e passa a ser a morada do Espírito Santo. Paulo mostra que quem domina o corpo, domina a vida. Cuidar do corpo é mais que saúde, é um ato de obediência, porque essa parte aqui é forte. Quem não consegue dizer não a si mesmo, dificilmente consegue dizer sim a Deus, mas isso é a pura verdade, tá? Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Com essa primeira parte aqui. Nós temos que pensar de que forma? Eu não estou falando para vocês chegar amanhã, contratar um nutricionista, que para mim seria muito bom, um personal trainer, e começar a fazer dietas regradas, reguladas no seu dia a dia, porque não é questão isso, a questão é vocês tomarem cuidado com a sua saúde no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Você faz dieta, você se controla a semana inteira e chega final de semana, se regra em confraternização, come tudo errado e você está enganando, porque você não está cuidando do corpo. E o povo cristão é um povo festeiro. Isso é verdade. Gosta de um churrasco, mas enfim, eu também gosto, tá? Então, o que eu quero trazer essa mensagem para vocês? Se cuidem, tá? Pratica um exercício. Ah, não quero fazer dieta. Não tem problema. Pratica um exercício físico. Vai fazer uma caminhada. Vai andar de bicicleta. Vai jogar uma bola. Mas pratiquem exercício físico. Exercício físico é diferente de atividade física, tá? Atividade física. A esposa está em casa limpando a casa. É uma atividade física. Exercício físico é de alta intensidade. Às vezes jogar uma bola, uma corrida, um andar de bicicleta, tá? Atividade física. A gente vai sair daqui da igreja até a porta, a gente está praticando uma atividade física, tá? A segunda passagem que eu quero falar para vocês, ela está em 1 Coríntios 9, 27. Ela diz assim: esmurro o meu corpo e faço o meu escravo, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser reprovado. O que Paulo quer dizer nessa passagem? Paulo está falando literalmente de...
e na fé eu levanto a cruz para fortalecer o meu espírito. E nas duas vence quem não desiste. Irmãos, quando a gente fala, eu venho de uma família evangélica, eu nasci num berço evangélico, só que o mundo, meus pais se afastaram, minha mãe se afastou, eu me aproximei de novo da igreja, me afastei novamente, tá? E há 2 anos eu voltei para o amor de Cristo. Eu me divorciei, porque não estava dando certo, mundão, sabe como que é, acaba com o casamento. Tentamos, não deu certo, eu conheci a Adriana, minha esposa que está aqui hoje, com a minha filha Letícia, e ela me aproximou de Cristo novamente, tem 2 anos. E vou falar para vocês, eu não sentia mais tanta presença como eu sinto hoje de Deus. Tem situações que acontecem na rua que eu fico desacreditado. Eu falo, Senhor, será que o Espírito Santo está me mostrando isso? Mas é a verdade. Então, irmãos, cuidem do corpo, cuidem, pratiquem atividade física, não deixem se levar, não façam acordo, tá? Não façam acordo com suas fraquezas. Almocei, comi um docinho, tá bom. Nossa, mas tem um pudim ali na geladeira, hein? Vou comer só um pedacinho. Essa é uma fraqueza. E o doce, literalmente, por mais que eu seja nutricionista, é a minha fraqueza maior. E assim é na fé. Às vezes a gente esmorece na fé, a gente enfraquece na fé. Então, cuidar do corpo é a mesma coisa que você cuidar da sua fé, tá? Vamos se policiar. Da mesma forma que você é fiel na sua igreja, fiel com Deus, no seu dízimo de oferta, seja fiel com o seu corpo, tá? Cuide do seu corpo, cuide da sua família, porque hoje quem tem filhos pequenos e não cuida do corpo, futuramente não vai ver seu filho terminar uma faculdade, e isso é sério. O índice de obesidade hoje no Brasil é muito grande, e o Brasil hoje no ranking, eu acho que é o 3º país em questão de fome, e a gente é campeão em obesidade, tá? E outra coisa, você reflete aquilo que você come, isso também é fato. E outra, seus filhos vão ser seu reflexo. Se você é pai, se você é mãe, você tem maus hábitos alimentares, não praticam atividade física, não fazem nada, seus filhos vão ser igual a vocês. E não tem como vocês cobrarem ele para fazer diferente, porque vocês têm que ser exemplo. Eu separei uma mensagem aqui. Essa mensagem às vezes vocês não vão entender, mas eu vou explicar. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso entregar mais a mensagem. Essa mensagem aqui, irmãos, é de Robert Murray, jovem pastor escocês que morreu novo, com 30 anos de idade. O que ele quer dizer com isso, irmão? Quando ele fala do cavalo, ele fala do corpo. Ele não cuidou do corpo dele. Então, com a morte dele, ele não conseguiu trazer a mensagem evangélica e pregar o evangelho para o mundo. Então, a mensagem não chegou até os outros. É isso que ele quer dizer nessa mensagem, tá? E outra coisa, vocês devem estar se perguntando, pede para ele falar do Monjaro. Irmãos, isso aí é outra hora. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês em relação ao corpo, tá? O corpo é a morada, templo e morada do Espírito Santo. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas o Wellington é todo tatuado. Eu sou morada e templo do Espírito Santo. Só que o que vive em mim é maior que qualquer tatuagem que eu tenho em meu corpo. Porque eu sou morada e templo, morada do Espírito Santo. E Deus me libertou de qualquer tipo de tatuagem que tem algum tipo de significado em minha vida. Porque eu aceitei Jesus em minha vida. Tá bom? Então, eu quero agradecer a todos. Estou nervoso pra caramba. Não é fácil vir aqui na frente falar. Gravar conteúdo igual eu gravo na minha sala, só na frente do meu celular, é muito fácil. Agora, falar para todo mundo. E, de coração, quero agradecer ao Fagundes, aos pastores. Parabéns pela união de vocês.
Eu sou novo ainda, eu vou chegar nos 30 anos de casado com a minha patroa. Então, pessoal, a mensagem que eu tenho para vocês essa noite é sobre corpo. Qual a importância da gente cuidar do corpo? E não é somente estética, tá? Nem vaidade, tá? É questão hoje em dia é saúde e longevidade. Como que você quer chegar nos seus 60 anos, nos seus 70 anos? De que forma? Ativo ou em cima de uma cama dependente de alguém para te dar banho, para te dar comida, para te carregar para os lugares? É isso que vocês têm que pensar. Irmãos, não é pecado cuidar do corpo não, viu? Né, pastor? Pecado é idolatrar o corpo. Ele falou que vai deixar eu assim, vamos ver, né? Tô esperando, ele falou que vai deixar eu igual ele, Tô esperando, tenho fé. Eu tenho fé que eu vou chegar lá. Amém? Agora, nessa noite, eu quero convidar o Leandro, que vai trazer uma palavra para nós nessa noite. Boa noite, igreja. Que felicidade estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. Só que eu não sei o que eu vou pregar, né? Porque o irmão já pregou tudo, o outro também já falou o versículo que ia falar. Agora eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas deixa Deus falar, né? Vamos lá. Irmãos, abram tua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses 5:23. Alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o texto de hoje nos mostra algo muito profundo. Ele nos fala que muitos de nós buscamos de repente, igual o irmão falou, né? A vaidade do corpo. Então alguns buscam cuidar do corpo, mas não buscam o seu lado espiritual, ou muitos estão com feridas na alma. Então o texto vem dizer aqui que é importante sermos santos e completos em tudo, tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Então eu pergunto para vocês, qual é o mais importante? É o espiritual, é o emocional ou é a saúde do corpo? Qual é o mais importante? Então vamos lá, eu quero conhecer aqui um homem espiritual, um homem que jejua, que ora, que busca mais intimidade com Deus. Tem homem espiritual aqui? Um homem, uma mulher, tem alguém espiritual? Amém? Então eu quero um homem espiritual que vem aqui orar por mim. Vem cá. Vem você, Dani, pode vir. Agora eu quero conhecer um homem que se considera um homem forte emocionalmente. Sabe aquele homem que é maduro, que você conversa e enxerga aquela maturidade? Um homem ou uma mulher madura? Tem alguém maduro aqui emocionalmente? Que já venceu as feridas, os traumas, as dores? Então vem aqui por gentileza. Pode ser mulher. Glória a Deus.
maduros ou sermos espirituais. Na verdade, eu venho de um tempo onde as pessoas, principalmente da igreja, dizem que cuidar do corpo é vaidade. E hoje nós vamos falar que é importante os três. E é por isso que eu chamei os três aqui. Obrigado. Amém? Deus, Ele nos fez para sermos completos. Espírito, alma e corpo. E o diabo, ele sempre vai tentar atacar justamente naquilo que você negligencia. Por isso, um homem que é forte no corpo, mas fraco no espírito, ele é incompleto. Assim como um homem que é cheio de Deus no espírito, mas sem disciplina no corpo, ele é um homem e uma mulher vulnerável. Assim como um homem cheio de Deus no espírito, sarado na alma e disciplinado no corpo, isso sim é um guerreiro de Deus. É um guerreiro para a glória de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso hoje nós vivemos em tempos onde muitos homens treinam o corpo, trabalham duro, mas não alimentam o espírito. E quando o espírito enfraquece, a sensibilidade com Deus ela se apaga. Vocês concordam, irmão? Por isso hoje nós vamos falar de Sansão, que tinha uma força descomunal. Sansão hoje, ele deve fazer ali um supino com uns 100 quilos, né? Sansão fazia com os leões, né? Pegava o leão aqui, fazia supino com os leões. Só que Sansão confiou na força do próprio braço. Mas em um momento da vida dele, ele confiou só na força do braço e não na presença de Deus. Sansão, por desobediência, casou com Dalila. E quando foi traído, a palavra de Deus disse que o espírito se afastou de Sansão. Só que Sansão nem percebeu que o espírito tinha se afastado dele. O espírito do Senhor já havia se retirado dele e ele nem percebeu. Irmãos, isso é grave. Um homem e uma mulher pode perder o espírito e nem perceber, por falta de busca e intimidade com o Senhor. Então aqui nós estamos falando de uma força espiritual. Agora Daniel não tinha músculos, mas tinha joelhos no chão. Daniel orava 3 vezes por dia. E Daniel, ele venceu os leões de dentro. E assim ele conseguiu vencer também os leões de fora. Porque era um homem de Deus. Glória a Deus. E Deus está procurando pessoas assim. Homens que não se dobram ao mundo, mas se dobram aos céus. Homens que entendem que oração, jejum e busca de intimidade com Deus, isso é força espiritual, isso é sobrevivência, isso é buscar a santidade do Senhor e ser irrepreensível e santo em Jesus Cristo. Porque o homem que ora, ele vence tentações. O homem que jejua, ele domina a carne. E o homem que lê a palavra, ele caminha em sabedoria. E o diabo, ele não teme homens e mulheres incompletos em Deus. Eu creio que hoje o Senhor quer levantar aqui homens e mulheres que voltam ao secreto com o Senhor. E a pergunta é: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Se quebrantou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você jejuou a Deus, sem buscar por interesse próprio, mas apenas por intimidade e mais intimidade com o Senhor? Agora, irmãos, nós vamos falar da alma, que é o campo das emoções, da mente e da nossa vontade. Estamos vivendo um tempo em que muitos de nós somos governados pelas emoções. Existem homens e mulheres que foram tão feridos e marcados pela vida que se tornaram frágeis. Assim como existem homens e mulheres que acham que venceram na vida e acham que se tornaram fortes. E aí se isolam, não conversam com as pessoas, não se abrem e acabam indo para a caverna. E hoje nós vamos falar de Elias, um homem forte no espírito, mas que em um certo momento ele foi fraco em suas emoções. Elias, ele fez cair fogo do céu,
mas depois entrou na caverna e disse: Senhor, eu não aguento mais. Um profeta poderoso, mas emocionalmente exausto. Agora eu quero falar com você, homem e mulher espiritual. Quantas vezes você já se sentiu assim? Às vezes sobrecarregado emocionalmente. E por muitos anos eu também vivi assim. Eu fui um homem muito ferido na alma. Talvez pela minha falta de paternidade, pelas dores da infância, eu guardei muita coisa. Mas eu aprendi que pedir ajuda não é uma fraqueza, e sim uma busca de sabedoria. Por isso, se eu pudesse deixar um conselho aqui, para os homens e para as mulheres que se isolam, ou aqueles que estão deprimidos, que busquem ajuda, que busquem os seus pastores, que de repente busquem um terapeuta que seja cristão, que busquem se abrir com os seus amigos, amigos maduros, que possam te dar bons conselhos, que façam uma mentoria da Isa, né? Da cura da alma, que busquem tratar a sua alma, e que, acima de tudo, que a sua alma ela seja governada pelo Espírito Santo, e não pelas suas próprias emoções. Amém? Um homem que é ferido, ele foge para a caverna. Mas um homem e uma mulher curada, ele sai dela, governada pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu quero falar sobre o corpo. Aqui está um verdadeiro problema, como o nosso amigo já disse. Homens e mulheres espirituais que acreditam que cuidar do corpo é uma vaidade. Mas cuidar do corpo, como ele mesmo já disse, isso também é glorificar a Deus. Por isso eu também gostaria de ler mais uma vez, para reforçar esse texto com vocês. Vosso corpo é templo do Espírito, glorificai, pois, a Deus também no vosso corpo. Ele já citou, e eu reforço, sobre o Robert Murray, um avivalista que morreu aos 29 anos. E esse avivalista, ele deixou uma frase, como ele mesmo disse, a frase que diz que ele carregava uma mensagem e matou o cavalo. E essa frase, ela impacta toda uma geração, né? Porque é uma pessoa que tinha muitas almas para ganhar para Jesus, e no auge ali da sua morte, quase morrendo, ele confessa que ele mesmo praticamente se matou. Morreu aos 29 anos, porque ele não cuidou da sua saúde, porque não se alimentou bem, porque não se preocupou com as suas noites de sono, porque não cuidou da sua saúde como deveria. Ele se matou e deixou de entregar a mensagem que Deus havia lhe entregado. E essa palavra, eu creio que ela é muito forte, porque quantos de nós reclamamos e pedimos a Deus às vezes uma cura, e Deus é misericordioso, Ele cura. Só que quantos de nós negligenciamos a nossa saúde? Quantos de nós? E a pergunta é, a palavra também diz que tudo que comemos ou bebemos, isso é para a glória de Deus. A pergunta é, o que você come e o que você bebe, tem glorificado a Deus? A pergunta é, o que você come e o que você bebe, tem glorificado a Deus? E a mensagem foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem. O cavalo é o nosso corpo, e sem ele, a nossa missão, ela para. Muitos estão matando o cavalo pela falta de alimentação, como eu já disse, pelo sono ruim, por estresse, por vícios. E até o espiritual, ele enfraquece quando nós não nos aperfeiçoamos no nosso corpo. Dormir bem, se alimentar bem, treinar, descansar, tudo isso também é um culto racional ao Senhor. Foi Deus quem criou o descanso. Homens e mulheres que vivem trabalhando e não param para descansar, e que não conseguem de repente ver aquela palavra que diz que logo me deito e pego no sono porque eu confio no Senhor. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, fica tão preocupado, não cuida da saúde por essa correria, né? Não tenho tempo para me alimentar bem, como qualquer coisa, não tenho tempo para dormir bem, porque preciso dormir tarde, produzir, acordar cedo, produzir, e você está matando o seu cavalo.
E eu digo mais, muitos de nós dizemos, eu morreria pela minha esposa, eu morreria pelo meu esposo, eu morreria pelos meus filhos, e eu acho isso muito interessante, mas a pergunta que precisa ser feita é outra. Por que você não está vivendo por eles? A gente diz que morreria, mas não ora por eles, não jejua por eles, de repente não busca a presença de Deus por eles. Como nós vamos gerar vida na nossa família se não estamos conectados à fonte da vida? Nós dizemos que morremos pela nossa família, mas as nossas emoções, elas nos governam. A gente se isola da família, grita com quem a gente ama, não procura a ferida, tratar a ferida. Nós não nos alimentamos bem, não dormimos direito, não fortalecemos o nosso corpo. E aí, como ele mesmo disse, qual é o nosso desejo? Adoecermos para que um dia a nossa família tenha que cuidar de nós na nossa velhice, sem saúde, sem paz espiritual, destruído emocionalmente. Então, o chamado de Deus para nós hoje é que sejamos santos e irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. Talvez Deus, Ele esteja nos confrontando hoje em amor. E eu e que possa disciplinar o nosso corpo. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres de 3 frentes, sarados, santos e irrepreensíveis no Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Senhor, cura aquilo que está quebrado, alinha, Senhor, aquilo que está torto, desperta, Senhor, aquele que está adormecido, levanta aqui mulheres e homens irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, até a vinda de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém, glória a Deus, amém. O Wellington. Vai ter que comer aqui na frente de todo mundo se for chocolate, hein? Ó, lembrancinha para vocês do Remimas, tá bom? Deus abençoe. Ô Wellington, para você também, Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Dani, você. Ah, só um recado para os dois. Vocês têm um compromisso aí nessa lembrancinha, tá? Toda vez que vocês pegar ela, orem pelos homens da igreja. Queridos, fiquem de pé no seu lugar. Aleluia. Fala para a pessoa que está pertinho de você aí, ó. Vamos cuidar do cavalo? Amém. Glória a Deus, queridos.
Fagundes esqueceu, mas a gente vai saudar elas também. A Adriana e a Letícia, vamos dizer um amém pela vida delas. Amém? Dá um abraço nela aí, gata. Aqui, ó, na esposa do irmão, a filha. Obrigado, viu? Pastor Marcelo. Oi. Ah, sim, vamos orar por eles? Vamos orar para a gente chegar também. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso cavalo para a gente chegar com 31 anos de casado, né? Sim. O pastor falou que do cavalo ele guardou só o coice. Ai, ai. Queridos, tem alguns pedidos de oração, sim, né, que tem alguns irmãos que também estão se recuperando. A irmã Muriel está se recuperando da cirurgia, passou pela cirurgia. A irmã Marilza também está se recuperando. E nós vamos orar a Deus. A Vânia, então tem